Você sabe quantos torrões de açúcar consome todos os dias? Você pode dizer que não coloca açúcar no seu chá, ou que só come doces uma vez por semana. Mas deixe-me contar uma verdade terrível. Hoje, mesmo uma pessoa comum que pensa que se alimenta de forma saudável, está consumindo, sem saber, exatamente 30 a 40 torrões de açúcar por dia. Sim, você não ouviu errado. Esse veneno está escondido naquele cereal matinal, saudável, que você comeu esta manhã, naquele molho inocente que você colocou na sua salada no almoço, e até no pão integral que você comeu no jantar. Até poucos meses atrás, eu estava bem no meio dessa armadilha. Acordar de manhã era uma tortura para mim. Eu adiava o alarme várias vezes e literalmente me arrastava para fora da cama. Aquela sensação incrível de fadiga que me atingia por volta das 3 da tarde, uma barriga constantemente inchada, uma pele sem vida e opaca quando eu olhava no espelho, e aquela voz ecoando constantemente dentro do meu cérebro: você precisa comer algo doce. Apóstrofo. Um dia eu disse: já chega. O controle do meu corpo deve estar nas minhas mãos, não nas mãos de uma substância. E por 30 dias, decidi remover completamente o açúcar da minha vida, incluindo aqueles açúcares escondidos. Apenas 30 dias. Ao tomar essa decisão, eu não tinha ideia do que aconteceria comigo. Ao final dos 30 dias, minha pele, minha energia, minha psicologia e até meus valores sanguíneos mudaram de forma tão incrível. Meu médico, que viu os resultados dos meus exames, tirou os óculos, olhou para o papel novamente e me perguntou: esses resultados pertencem realmente a você? Se você está pronto, vou começar a contar sobre nossa jornada do inferno ao céu que mudará sua vida para sempre, e o grande jogo que é jogado com nossos corpos. Assista ao vídeo até o fim, porque hoje você vai jogar algumas coisas da sua cozinha no lixo. Em primeiro lugar, vamos conhecer nosso inimigo. O que chamamos de açúcar não é apenas um adoçante inocente. É uma substância química que assume fisicamente o controle do nosso cérebro. Enquanto os cientistas investigavam o vício em açúcar, eles usaram dispositivos de mapeamento cerebral chamados fMRI. E o resultado chocou o mundo médico: as regiões que se iluminam no seu cérebro, ou seja, as regiões que liberam dopamina quando você come açúcar, eram exatamente as mesmas regiões que se iluminam no cérebro de um viciado que usa cocaína ou heroína. Quando você come açúcar, seu cérebro explode seu centro de recompensa. Mas, assim como acontece com as drogas, depois de um tempo, uma fatia de bolo não é suficiente para sentir a mesma felicidade, você quer 2 fatias. Na linguagem médica, chamamos isso de desenvolvimento de tolerância. Você não é sem força de vontade, seu cérebro está hackeado bioquimicamente. Então, o que acontece por dentro quando essa substância entra no seu corpo? No momento em que o açúcar entra no seu sangue, ele inicia uma chama silenciosa no seu corpo chamada inflamação. Você não consegue ver essa chama pelo lado de fora, mas essa chama é a acne no seu rosto que não desaparece. Essa chama é aquela dor insidiosa que você sente na sola dos pés ou nos joelhos pela manhã. Essa chama é a faísca principal que acende doenças autoimunes e ataques cardíacos. A parte ainda mais terrível é a realidade da frutose. Aquele açúcar branco na nossa mesa é composto por metade glicose e metade frutose. Seus músculos podem queimar a glicose, mas a frutose não é assim. A frutose vai diretamente para o seu fígado, quase como um veneno. O fígado não consegue aguentar essa carga e converte urgentemente a frutose em gordura. Aquela jornada perigosa chamada gordura no fígado, que leva até a cirrose, começa com aquelas bebidas gasosas e açucaradas que você consome. Vamos colocar um enorme ponto de exclamação aqui: o açúcar não é um nutriente. É um antinutriente com valor nutricional zero que nos adoece ao roubar magnésio, vitamina B e cálcio dos nossos corpos. Agora, quase consigo ouvir alguns de vocês dizendo: mas nosso cérebro precisa de açúcar, ou seja, glicose, para funcionar. Como vamos sobreviver se cortarmos o açúcar? Esta é uma das maiores distorções do mundo médico. Sim, seu cérebro precisa de glicose como combustível, isso é verdade. Mas não é absolutamente necessário que essa glicose venha do doce, do chocolate ou do açúcar que você come de fora. O corpo humano é uma máquina tão magnífica e perfeita que possui sua própria fábrica de glicose interna. Mesmo que você consuma 0 carboidrato e 0 açúcar de fora, seu corpo produz a glicose que o cérebro precisa a partir das proteínas e gorduras saudáveis que você come, através de um processo no fígado que chamamos de gliconeogênese. Além disso, quando seu corpo se acostuma com a falta de açúcar, ele entra em uma fase maravilhosa chamada cetose. Nessa fase, o cérebro obtém 70% da sua energia não do açúcar, mas dos corpos cetônicos, formados pela quebra das gorduras. E acredite em mim, o cérebro fica muito mais afiado e muito mais focado quando trabalha com cetonas. Vamos encarar um fato histórico.
Em centenas de milhares de anos de evolução humana, até a Revolução Agrícola e até a Revolução Industrial, a humanidade consumia uma média de apenas 1 a 2 colheres de chá de açúcar por dia. Isso vinha de frutas silvestres raramente encontradas na floresta ou de um pouco de mel. Nossa genética e nosso pâncreas são programados para processar talvez 1 ou 2 quilos de açúcar por ano. No entanto, hoje, uma pessoa média come 35 a 40 quilos de açúcar por ano. Nossos corpos não estão prontos para esta era moderna, é por isso que o sistema está entrando em colapso. Depois de aprender todos esses fatos científicos, dei aquele grande passo. Eu disse, nenhum açúcar extra entrará no meu corpo por 30 dias. Achei que o processo seria fácil. Eu estava muito enganado. Agora vou contar dia após dia sobre essa transformação magnífica e igualmente dolorosa do meu corpo. Os primeiros 3 dias, o inferno. Quando cortei o açúcar, tive uma dor de cabeça severa, sonolência, tremores nas mãos e irritabilidade nas primeiras 24 horas. Meu cérebro gritava ao não encontrar a dose de dopamina que recebia todos os dias. Foi uma abstinência real, mas passei por esses 3 dias sem desistir. Do 4º ao 7º dia, minha dor de cabeça desapareceu magicamente. Aquela famosa queda de energia da tarde terminou. Meu açúcar no sangue não estava mais pulando e caindo como uma montanha russa. Os desejos por doces ainda existiam, mas não era uma dor física, apenas um hábito. Do 8º ao 14º dia, minha imagem no espelho começou a mudar. Aquela pele cinzenta e opaca se foi substituída por um brilho vibrante. A acne secou, a glicação parou e meu colágeno respirou. O inchaço na minha barriga, que parecia um tambor, desapareceu completamente. Apertei meu cinto mais um furo, meu corpo havia eliminado o edema que retinha por causa do açúcar. Do 15º ao 30º dia, modo Deus. Eu acordava com vigor antes de o alarme tocar. A névoa mental havia desaparecido e eu conseguia me concentrar por horas. No final do 30º dia, a balança mostrou não apenas que perdi peso, mas que perdi centímetros da minha gordura visceral, que é a gordura dos órgãos internos. Os exames. Meu açúcar no sangue em G1 estava perfeito, minha resistência à insulina voltou ao normal e minhas enzimas hepáticas estavam limpas. O fogo interno havia se apagado. Então, enquanto existe uma solução tão simples e cortar o açúcar nos renova da cabeça aos pés, por que não falamos constantemente sobre isso na televisão, nos anúncios ou nos consultórios médicos? Por que ninguém nos conta isso? Porque, meus amigos, o setor da saúde e a indústria alimentícia têm um lado sombrio. Uma pessoa curada é um cliente perdido que não traz lucro para eles. Uma pessoa doente é um cliente lucrativo. Deixe-me levar vocês de volta aos anos 1960 e 70. Quando os ataques cardíacos explodiram na América, o mundo científico procurava o culpado. A indústria do açúcar, para proteger seus próprios impérios de bilhões de dólares, subornou secretamente cientistas famosos da Universidade de Harvard da época. Sim, estou falando de um fato comprovado com documentos. Você pode pesquisar por Harvard Sugar Papers. Ao pagar os cientistas, eles fizeram com que escrevessem artigos falsos dizendo que o culpado não era o açúcar, mas a gordura. O mundo inteiro acreditou na mentira de que a gordura causa ataques cardíacos. Os produtos, zero gordura, ou light, encheram as prateleiras. Mas a comida com a gordura removida não tem gosto, é como papelão. Para corrigir essa falta de sabor, a indústria injetou caminhões de açúcar nesses produtos. O resultado: nos últimos 50 anos, os casos de obesidade, diabetes e câncer no mundo multiplicaram-se a uma velocidade nunca vista na história. Hoje, a indústria farmacêutica não cura essas doenças. Ela suprime os sintomas. Quando uma pessoa tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2, o sistema não diz a ela: corte o açúcar completamente, você se recuperará em 3 meses. O sistema prescreve medicamentos para diabetes que ela usará até morrer. Porque um paciente crônico que toma remédio todos os dias garante a sobrevivência de uma indústria de bilhões de dólares. Hoje, quando você vai ao mercado, mais de 80% dos produtos nas prateleiras têm açúcar adicionado. Não diga, eu não como doces. Existe açúcar nos biscoitos salgados que você compra, no ketchup que você dá aos seus filhos em casa, na manteiga de amendoim, no molho de salada e até na embalagem daquelas azeitonas pretas que você acha que são inocentes. Existe um sistema gigante que adoece você. Primeiro, eles o tornam um viciado com alimentos prontos, cheios de açúcar e em embalagens coloridas, depois fazem você pensar que está sendo tratado com remédios. No entanto, a solução é gratuita e está apenas em suas mãos. Ao chegar ao fim da história, posso dizer esta verdade com todo o meu coração: deixar o açúcar foi o maior e mais valioso investimento que já fiz em mim mesmo nesta vida.
Aqueles 30 dias mudaram não apenas meu corpo, mas também minha mente, minha vontade e minha visão de vida. Minha energia disparou, minha pele rejuvenesceu, meu problema de foco terminou. E o mais importante, quebrei as correntes dessa indústria e assumi o controle da minha própria biologia. Agora é a sua vez. Não diga, eu não consigo, porque isso não é fome física, isso é um jogo que seu cérebro está jogando, e você pode quebrar esse jogo. Vou dar 3 regras de ouro que salvarão vidas para quem quer começar este caminho. Primeira, torne-se um detetive de rótulos. O açúcar tem exatamente 56 nomes ocultos diferentes. Se você vir palavras como frutose, maltose, xarope de glicose, xarope de milho, dextrose, agave ou maltodextrina na seção de ingredientes, coloque esse produto lentamente de volta na prateleira. Segunda, dê suporte ao seu corpo para passar pelos primeiros 3 dias. Beba muita água durante esse período de abstinência. Consuma gorduras saudáveis como azeite de oliva, abacate, nozes e proteínas de alta qualidade como ovos, carne e peixe. Se o seu estômago estiver cheio, será muito mais fácil lutar contra os desejos por açúcar. Terceira, não caia na mentira de que fruta é saudável e coma um prato enorme de frutas. Fruta também contém frutose. Limite a fruta a 1 ou, no máximo, 2 porções por dia e nunca a coma sozinha como um lanche. Coma após as refeições para que seu açúcar no sangue não suba repentinamente. Você está pronto para recuperar sua vida e sair desse sistema doentio imposto a você. Se você está pronto, que isso seja um começo. Quero uma promessa sua. Vá até a seção de comentários e escreva: eu também estou quebrando essa corrente, estou pronto para uma vida sem açúcar por 30 dias. Vamos nos apoiar uns aos outros ali, e que aqueles que passarem por esses primeiros 3 dias difíceis compartilhem suas experiências. Certifique-se de compartilhar este vídeo com seus entes queridos que se preocupam com a saúde e reclamam de fadiga constante. Talvez você seja o instrumento para mudar a vida de uma pessoa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificações, porque continuaremos a hackear o seu corpo. Cuide bem de você e do seu corpo. Fique com saúde.